Isa, ao longo você construiu uma filmografia que é muito pautada por dramas contemporâneos e agora você vem com este filme que retrata um período histórico. E aí eu tenho interesse se retratar essa, até é informado, né, nos introducionais de que esta é uma lacuna dentro da biografia de Dom Pedro I. E eu fico muito curioso em saber qual a vontade de contar esse período que muitos desconhecem, né, da travessia do Atlântico, e se partiu de repente alguma questão contemporânea, alguma questão atual que você visualizou naquele período e queira trazer para a ficção. Bom, esse projeto ele nasceu de um convite do próprio Cauã. Nós tínhamos o desejo de fazer um trabalho juntos, e ele trouxe a ideia junto com o Mário Canivelo. Eu também tinha o desejo de um dia fazer um filme sobre algum momento da história do Brasil, mas com um olhar contemporâneo. Então, quando ele trouxe o projeto, eu achei que combinou, sabe, com um desejo. Mas eu não tinha muita noção, e nem ele também, do desafio que a gente ia enfrentar. E aí, quando a gente fala olhar contemporâneo, hoje tem dois temas que a gente cuidou com muito carinho no filme, que fazem parte hoje já de forma mais orgânica nos noticiários ou mesmo nas redes sociais, que é o movimento feminista, através do Me Too, que é não só Brasil, é mundo, e também do movimento negro, que hoje tem o nome Vidas Pretas Importam, depois da morte, o assassinato do Floyd. Não que o movimento feminista nasceu agora e nem que o movimento negro nasceu agora, ao contrário, ele sempre existiu. Sim. E esse filme foi feito antes até desse nome Vidas Pretas Importam, porém a gente sabia que não era possível a gente olhar para trás sem ter uma atenção, um estado de alerta com estes dois temas. E foi assim que a gente construiu essa história. A lacuna histórica desta viagem, o filme se passa numa embarcação, se passa no Atlântico, nesta travessia, e justamente pelo fato de não ter documentação, eu achei que seria uma maneira que eu teria mais liberdade para trazer também esses temas, essa desconstrução deste que é o herói, e falar não sobre o Dom Pedro I, mas sobre o Pedro, entrando no inconsciente dele, ele visitando suas culpas e revelando para o espectador esse homem tóxico que ele foi, e um homem opressor também, não só de gênero, mas de raça, com toda a relação com as outras pessoas que estavam ali embarcadas. O filme, ele é um microcosmos daquele Brasil de época, revelando justamente aquilo que não tem nos livros de história, que é mostrando a diversidade que era o Brasil, a diversidade de línguas, de culturas, de religiões, né? Principalmente das pessoas pretas, que a gente não tem ainda uma historiografia tão clara, nem filmes que dão conta de mostrar todas as suas peculiaridades e as suas histórias. O filme ele é apenas uma provocação, uma maneira de, se você entra num túnel do tempo e cai naquela embarcação, como seria, de fato, como era aquele Brasil naquele momento. Então foi muito importante colocar o holofote, trazer as narrativas que foram difíceis de construir, que só foram possíveis com a parceria do elenco, mas principalmente com o elenco preto, porque sabia dar o termômetro de como a gente deveria narrar essa história. E além da preocupação dessas pautas contemporâneas, o seu filme ele abre e fecha em relação a um culto que ainda existe em relação a estátuas e, consequentemente, retratos pintados e monumentos. E acho curioso como também a gente passa um período em que esses objetos de adoração estão sendo, de certa forma, revistos, até mesmo vandalizados, né? E agora está tendo essa questão de ontem, né, do coração embalsamado de Dom Pedro vindo ao Brasil. Eu me pergunto se quando essa narrativa foi construída, se você também queria pontuar essa questão também. Sim, sem dúvida. Eu acho que na hora que a gente desconstrói o Dom Pedro, a gente está desconstruindo simbolicamente, justamente, essas estátuas, essas datas, né? E escancara, na verdade, como quando você tem uma estátua que é levantada
ela custa dinheiro, alguém financia isso, ela simboliza poder, ou seja, se ela simboliza poder, simboliza também a opressão de outros. Quem são os oprimidos? Eu acho que quando se derruba uma estátua também pode se derrubar, quando se constrói uma estátua também pode se derrubar ela, né? Eu acho que mas só se derruba no coletivo, não se derruba sozinho, é o coletivo que derruba, é a tomada de consciência. Eu acho que há hoje na sociedade uma tomada de consciência muito significativa e importante, que é justamente revisitar esses símbolos e entender por que se constrói esses símbolos, qual o significado deles, não simplesmente aceitar. E isso eu acho que combina muito bem, por exemplo, com o coração do Dom Pedro, que é patético você trazer ele de Portugal para cá, porque ele vai simplesmente se desmanchar. Ele vai deixar de existir só nessa travessia, ou seja, não faz sentido, sendo que esse coração está lá na igreja da Lapa, na cidade do Porto, por um pedido do próprio Dom Pedro. Simbolicamente ele exigiu que o coração dele ficasse lá, morasse lá, nunca saísse de lá, em homenagem aos combatentes da cidade do Porto, que venceram a guerra contra Dom Miguel junto com ele. Uma guerra quixotesca que parecia impossível de se ganhar. Esse coração não pertence ao Brasil. Esse coração pertence à cidade do Porto. Trazer para cá é uma forma ufanista de desvirtuar a história mais uma vez. É um absurdo. Eu acho importante justamente analisar a história por vários pontos de vista e não se deixar enganar porque alguém veio e disse que é. Sempre questione. O filme eu acho que contribui para esse questionamento. Eu espero, né, que ele contribua. Laís, muito obrigado. E sim, imagino que contribui bastante sim para essas reflexões. Obrigado mais uma vez. Valeu, obrigada também.